Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher. Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 30 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Nós três somos mulheres, jovens, inquietas e questionadoras. E foi isso que nos uniu aqui. Com o podcast É Mulher, buscamos juntas dar voz e vez aos assuntos que fazem parte da realidade feminina. Aqui no canal Em Mulher, vamos acolher e abordar os mais diversos temas que circulam o universo feminino de alguma forma, com empatia, coragem e, com certeza, no papo de hoje, com muito senso de humor. Então segue a gente no Instagram, no @canal Em Mulher, mande relatos sobre como é ser mulher dentro da sua realidade, para a gente poder dar voz a você e fazer desse espaço que ele é, esclarecedor e disruptivo. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Em Mulher, o nosso podcast favorito, e a gente trabalha muito para que seja o seu favorito também. No último programa, falamos sobre a nossa agenda sensacional de convidadas, então preparem-se porque hoje tem. Vamos dar-lhe. Então, antes de contar quem está aqui hoje, vamos aos avisos. No nosso último papo foi sobre conselhos amorosos e situações que rolam em relacionamentos afetivos e a gente fica meio sem saber como agir. Demos os melhores conselhos que a gente pôde, tenham empatia pela nossa boa vontade. E talvez nos perdoem. Que os episódios são lançados aqui nesse canal todas as quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia, e que estamos no YouTube também. Inscreva-se no canal aqui pelo Spotify e lá no YouTube, assim você vai receber notificação sempre que entrar episódio novo. É só pesquisar por canal Em Mulher que você vai encontrar a gente. E hoje temos a volta da nossa primeira convidada da história desse podcast. Amanda, seja bem-vinda de volta ao Em Mulher. Oi, meninas! Uhul! Muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito bom. Vamos tirar um monte de dúvida, rir, falar de sexualidade, né? Vamos resenhar. Vamos falar do que todo mundo fala, do que todo mundo faz e ninguém fala. Gente, a Amanda Palma Volter Melo é fisioterapeuta pélvica, esteve com a gente no episódio 5, falando sobre o assoalho pélvico, disfunções sexuais femininas, fisioterapia pélvica e outros assuntos relacionados. E hoje a gente vai aproveitar os conhecimentos técnicos da Amanda para falar sobre a importância do sexo na vida da mulher. Uso de acessórios, dúvidas sobre orgasmos e mais o que tem a ver com o sexo e a mulher. Isso aí. Então eu vou começar. A minha primeira pergunta é: sexo é importante para a saúde? Com certeza. É importante tanto para a saúde, para o bem-estar, emocionalmente, que conecta a gente com o outro, a gente troca energia, desestressa, alivia, mas também fisiologicamente, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, e para a mulher mais ainda, porque a gente precisa ocupar o nosso canal vaginal para dar função a ele. Com o tempo, e o homem também, o homem se fica sem ter relação, sem ter ereções, essa musculatura toda vai atrofiando, tanto do canal vaginal quanto do pênis. E daí, no caso da mulher, agrava ainda mais a atrofia da musculatura, fraqueza muscular, esses cistocele, que a gente chama que é a bexiga baixa, prolapso uterino. E no caso do homem fica cada vez mais difícil ter ereção, da atrofia da musculatura. Então, tanto para o homem quanto para a mulher é essencial, tanto emocionalmente e psicologicamente, quanto fisicamente também. Então, faz bem para a saúde, sim. Olha, Amanda, nem que seja sozinho. Uma amiga minha mandou perguntar, quanto tempo assim começa a fazer mal, a gente fica sem? Mais ou menos uns 15 dias. Ferrou? Ops! Não, tô brincando. Tem gente que até menos. Ai, meu Deus. Ô, Amanda, e a mulher, a gente ainda tem essa sorte, eu acho, que é de
gente tem um jeito, porque o homem é só com a mão, né? Assim, tem até algumas coisas, tal, mas não é bem aceito. A Mas Rê eles tá não... muito por fora dos babados, Tem né? coisa boa para homem. Fora dos babados. Muita coisa para Muita Tipo homem. coisa. vibrador, que nem a gente tem um monte de vibrador. Claro que tem. Ai, Tá gente, eu só muito tinha por fora. visto. Eu só tinha visto pepeca de látex, eu vou ser bem sincera. Pepeca de látex, uma adaptação com esponja. E, meu Deus, eu nunca vi assim, boneca inflável. Tu já viu uma Não, vamos ter que te Não, a atualizar. Eu já dei de A presente para um Rê amigo parou no meu. A Rê parou no American Parei Pie no 2. American Pie. Eles têm vibrador. Não, E eu olha também, lá que ela eu tava achando- na eu também esponjinha parei. ainda. Eu não sei nem do que Também se parei, trata porque a eu não conheço. esponjinha. Ai, Vicky, obrigada, porque assim, ó, eu tava me achando muito na vantagem de que mulher tem alguma vantagem, pelo menos em ter vibrador. Não, Ai, tem muita coisa, Rê. Tem vários tipos de estimuladores masculinos que meio que abraçam o pênis. Tem até um ovinho que é famoso e tal, que ele Sim, por sei. fora é um ovinho, mas quando abre assim, ele envolve o pênis. Ele é cheio de nervura, e né? daí Isso eu tem já vi. vários. Isso. Tem vários que, na verdade, envolvem o pênis. E daí tem com vibração, tem sem vibração, tem com texturinhas. E tem várias coisas agora. E tem também, tem a boneca inflável, enfim, isso tudo, mas tem coisas pequenininhas para homem também, que Ai, envolvem gente, o pênis e fazem estimulação. E eu achando que a E gente estava tem na também a vantagem. bomba peniana, né? A bomba peniana é usada a vácuo, que na verdade a gente usa até no... Não uso no consultório, mas eu indico para os pacientes, não para aumentar o pênis, que isso é mito, é mentira, ela não... Quem for homem e acha que usa bomba peniana e está aumentando o pênis, eu já lamento informar, mas não está Não aumentando. rola. Não rola, mas ela é ótima para estimular, para melhorar o tônus da musculatura. Quando não está tendo relação, evita atrofia. Então, sim, ela tem várias vantagens e estimula mesmo, porque ela é uma cúpula que bota em cima do pênis e ela fica bem aderida à pele, então vai fazendo um vácuo e ela vai puxando o pênis. Puxa o sangue, né? Porque o pênis fica ereto com sangue. Então, daí ela deixa o pênis ereto, daí bota vácuo, tira o vácuo, bota o vácuo, tira o vácuo. Então, vai dando uma sensação e, ao mesmo tempo, facilita a ereção em quem tem alguma dificuldade de ereção, melhora a musculatura. Tem várias coisas para eles também. Até porque, tu acha mesmo que ia ter para gente, não ia ter para eles? Eu tava achando que era a única coisa que a gente tinha vantagem, mas nós temos uma vantagem. Mas ainda estamos na vantagem, que a gente não precisa levantar da cama logo depois. Precisa, porque daí agora tá a físio aqui para te dizer. Não, mas Se não tu do não sexo. faz xixi depois da relação, Não, tu mas vai não, ficar sem com relação. infecção urinária. Não relação. Eu tô falando na diversão solo. Ah, Mas tá. também, dependendo, Mas é bom né? também. É Porque bom, o mas que dá que para esperar um acontece? pouquinho. Mas não muito. Porque o que acontece? Mesmo o xixi depois da relação e sozinha, para que é? Porque quando a gente, tanto no pênis quanto na vagina, a gente tem a flora bacteriana, que é normal desses lugares. Só que eles não são nativos, digamos assim, da bexiga e tal. Eles são a flora bacteriana dos órgãos sexuais. E às vezes bactéria que nem é dali, mas está ali por sujeira, enfim. E daí, com a fricção da relação, mas também quando na masturbação também tem fricção, e aumento de lubrificação e tudo, essas bactérias acabam nadando e subindo pelo canal da uretra e chegando até a bexiga. Então, Não temos bom, vantagem depois nenhuma. da relação solo ou acompanhado, vantagem. Não estamos tendo e fazer vantagem. xixi. E aí eu queria puxar esse assunto para emendar uma outra pergunta que a gente queria abordar, que é o que é o orgasmo e aí se necessariamente quando rola sexo rola orgasmo ou se rola orgasmo sem sexo, porque daí tem a ver com isso que a gente está falando, né? Vai estimular diferentes lugares, às vezes gera uma excitação e não necessariamente o orgasmo, ou as duas coisas são a mesma coisa. Como que a pessoa faz para saber se ela teve um orgasmo? Principalmente se ela for uma mulher. Então, na verdade,
Peraí, vamos por partes. Já dizia Eu Jack. esqueci Oi, da A primeira Mari pergunta da engatou. Mariane. Não, ela engatou a quinta e ali ela foi. O que é orgasmo? Assim, ó, o orgasmo, na verdade, é a contração dessa musculatura pélvica ali voltária. Na verdade, o orgasmo é a fase de resolução da excitação, porque a excitação tem várias fases, né? Que a gente começa a ficar excitada, e daí começa a ter a lubrificação, começa a ter a dilatação do canal vaginal. Então, a gente vai passando por várias fases da excitação, e daí a gente chega na fase da resolução, que é o orgasmo. E daí, né, essa fase da excitação, que tem a lubrificação, dilata o canal vaginal para receber a relação, enfim, penetração, que for, porque é fisiológico, né? Independente de se for ter penetração ou não, essa fase acontece, e o orgasmo é a resolução disso, é a fase final. Então, o que acontece quando a gente tem orgasmo? Geralmente a gente libera ainda mais lubrificação, porque isso também é fisiológico, é biológico, na verdade, para o espermatozoide ter mais líquido para chegar lá. ao destino dele, que em 99,9% das vezes a gente evita essa chegada, né? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado, mas a 99,9. função está ali. Sim. Então, e além desse aumento da lubrificação e tudo, a gente tem espasmos, né? Tem espasmos tanto ali no canal vaginal quanto na musculatura do corpo mesmo. Aumenta a frequência cardíaca, a gente fica ofegante, às vezes transpira mais, porque aumenta também a temperatura, aumenta tudo, né? Então é difícil a pessoa ter um orgasmo e não saber que está tendo orgasmo. Geralmente, se a pessoa diz assim, eu não sei se eu já tive orgasmo, é porque provavelmente nunca teve. Porque a gente muda muito, o corpo muda, né? Ele vai ter vários espasmos pelo corpo, por toda a musculatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, e a sensação ali é diferente, né? E depois, daí dá aquela acalmada, né? Que daí dá uma canseirinha e tal. E as mulheres, em geral, depois até conseguem continuar. Tem umas que se acalmam um pouco, umas ficam até mais excitadas depois de já ter tido orgasmo. E o homem geralmente precisa ter pelo menos uma meia horinha ali de descansinho para conseguir ter outro orgasmo, né? Não quer dizer que ele não consiga manter a relação, mas para ter outro orgasmo ele vai precisar de um tempinho, né? Porque no homem o orgasmo sim necessariamente precisa da ejaculação, né? Ele pode estar tendo prazer, mas o orgasmo, né? A gozada é a ejaculação, então ele vai precisar de um tempinho para produzir de novo esse líquido. Mas é difícil, assim, a pessoa ter tido e não saber que tem. Claro que tem vários níveis. Tem dia que é muito bom, tem dia que foi uma cosquinha legal. Uma cosquinha legal. Né? Mas assim, tem vários níveis, depende da intensidade, do tempo que estava sem, da estimulação antes, né? É por isso que tem o sexo tântrico. O sexo tântrico é isso, o objetivo é ficar a maior quantidade de tempo possível estimulando e ali no quase, porque quando vai, sente muito mais. E passa a maior parte da relação tendo aquele prazer muito maior de estar quase chegando ao orgasmo, né? E é por isso que as preliminares são importantes, né? Também, no geral. Importantíssimas. Tanto para homem quanto para mulher, né? Porque a gente acha que homem não dá bola, porque é só penetração e tal, mas depois que descobre isso, nota que é muito melhor para homem também e para mulher. Porque esse aumento do prazer é para os dois, né? Eu já li que não é só para mulher. Tem uma discussão de que preliminar já é sexo, né? Porque Eu já acho. começa, né? Eu também. Eu sou dessa opinião. O tântrico eu nunca estudei muito a fundo, mas eu acredito que ele é uma preliminar prolongada, assim, né? Querendo ou não. Sim, na verdade é porque assim, ó, o tantra, ele não é só na parte sexual. A pessoa pode fazer massagem tântrica só no corpo, sem tocar nas partes genitais, digamos assim.
Mas ele é uma Tantra- massagem que ele já estimula a sensibilidade mais erótica mesmo da pessoa, assim. Tanto que tem gente que tem orgasmo com massagem tântrica em panturrilha, em joelho, então acaba descobrindo outras zonas erógenas no teu corpo que não tem a ver com a área sexual, mas existe a massagem tântrica sexual, né? Que tem até um nome que agora me fugiu, mas ela Para é uma homens parte é da massagem. a Lingam massagem para homens e para mulheres é não, Nuru é a outra. Nuru é aquela que eu esqueci o nome agora, mas acho que é Lingam. Então, Para homens é Lingam e para mulheres é não lembro o nome agora. Eu só sei que eu morro de curiosidade. o nome não me vem à cabeça agora, mas quem não conhece, por favor, conheça, porque muda vidas e tem no YouTube ensinando a fazer. E Mas aí precisa tem no YouTube. Ioni massagem é da mulher. Ioni, porque eles chamam a vagina de Ioni, né? Só que o Tantra em si tem um viés bem energético, na verdade, né? Essas massagens que têm essa finalidade de aumentar a zona erógena ali, tananã, e estimular, ela tem um cunho com esse objetivo mais, acho que, sexual mesmo, né? Quando tu pega nessa pegada da filosofia tântrica, ela tem um viés energético, vai ter relação com chakras e outros estudos, né? Aí um pouco mais. Não é só o Tantra não é só uma preliminar prolongada. Não. Tem várias vertentes, e tem aqui, pode, né? Mas e tem como experimentar sozinha? Não sei, eu acho que tem, mas eu acho que não é muito tem legal. Tem vários no YouTube, eu acho que tem. Acho que tem vários, tá? Tem eu acho que é mais legal a 2. Eu também acho. Porque massagem tu tem que receber, né? Mesma coisa de eu vir e fazer uma massagem aqui em mim. É diferente. Não é a mesma coisa. É diferente. Mas assim, bota assim umas velas bem legais, uma musiquinha, porque tem música para tantra. É outra vibe, é outra coisa. E inclusive eu uso na minha vida, mas passo para as minhas pacientes que estão com dificuldade estão com a anorgasmia, não conseguem ter orgasmo, não tem prazer, ou às vezes perderam essa intimidade com o marido, não tem mais vontade. Então, claro que eu não ensino a fazer no consultório, mas eu mostro onde estão os vídeos, ensino, né, a fazer um climinha e tal, como começar a fazer, porque ajuda muito. E daí, claro, além da massagem, de todo esse ritual que conecta, por isso que é legal fazer com alguém legal também, não é? Porque é troca de energia, né? Não vai fazer com alguém à toa, assim. Mas aumenta a intimidade e tem essa pegada também de realmente ficar o máximo de tempo possível nessa energia, segurando ali o ápice e tal. Sem a penetração. Estimulando. Pode ter penetração Pode também. ter também? Tu fica bastante tempo ali na massagem e tudo, mas ele pode ter a penetração. E daí tu vai nessa penetração e também aguenta mais um tempo. Mas assim, ó, estimula, abre os chakras mesmo assim. Que legal. É bem diferente mesmo. E ajuda muito para quem está com alguma dificuldade, ajuda super. Às vezes, assim, ó, até pelo meu caso, porque não tem problema nenhum em falar nisso. Eu tô casada, vai fazer 7 anos, mas a gente tá junto, faz 16. Então, a gente nunca teve problema nenhum quanto a isso, sempre foi tudo muito bem, mas chega uma hora que meio que cai na rotina, né? E então, até para dar um up, assim, meu Deus, de onde que surgiu isso, assim, né? Às vezes a pessoa não tá com dificuldade, mas ela tá se sentindo muito no automático, tá sempre mesmo no mesmo naquele mesmo padrão, enfim. E daí muda muito, assim, ó, é uma virada de nem sei, de vida. Volta pra lua de mel. Muda muito. Que muda. Mas dá uma ressignificada, né? Porque eu acho que sexo, quando tu tá num relacionamento mais longo, se tu não ficar... Claro, se isso faz sentido, né? A gente já falou sobre isso, né? Ninguém tem que nada. Tem casais que estão tudo bem com aquele padrão e com aquela rotina e estão tranquilos assim. Mas, pelo menos na minha experiência também de relacionamentos mais longos, a gente às vezes acaba
perdendo algumas coisas com o tempo. Então, esses processos que a Amanda traz, de criar um climinha, de acender uma vela, de fazer uma massagem, de procurar algum curso, de ir num lugar diferente, eles fazem com que tu saia daquele automático e ressignifique aquela relação, sabe? E tu descobre novas formas de fazer o que tu nem sabia que tu podia fazer com um parceiro ou parceira que tu já tá há um tempão, assim. Isso, exatamente. E faz de surpresa. Primeira vez que eu fiz aqui em casa foi de surpresa, né? Porque já exatamente isso. Sempre foi legal, sempre, enfim, mas já a gente já sabia quando ia acontecer, né? É aquele negócio que já sabe, tá dando os sinais, já sei, hoje vai acontecer e naquilo. E daí eu disse, não, pronto, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Esperei ir para o banho, escureci tudo, enchi de vela, musiquinha, e disse, hoje vai ser diferente o negócio aqui. E já mudou, entendeu? E daí ele nem entendeu o que eu estava fazendo, porque eu não falei, isso vai ser surpresa, e comecei a fazer massagem, não sei o que, ele nem entendeu nada. E daí ele achou o máximo, e daí depois eu não ensinei ele a fazer a feminina, ele foi procurar, porque se eu fiz nele, ele foi procurar para fazer em mim também. Então é assim que as coisas vão mudando, entendeu? E é só questão, às vezes, da gente querer tomar uma atitude para dar uma mudada no negócio, né? Não se acomodar tanto, porque é da vida da gente, da correria. E veja, não é nenhuma e tudo. E não é nenhuma coisa assim tão drástica, entre aspas, porque quando fala em mexer um relacionamento, em apimentar um relacionamento, logo a primeira coisa que vem na cabeça é as coisas mais difíceis, né? Se a outra pessoa não está acostumada, né? Homenagem, Não, swing, não é nada não é nada demais. drástico. Então é um negócio que é muito fácil de colocar. Que estás rindo, Mariane? Eu só estou dando um exemplo. Eu tenho uma. A Renata dando um exemplo. A Renata dando um exemplo de apimentada na relação. Homenagem, troca de casal. Mas não é verdade. Mas não eu dando um é exemplo, não. Mas eu dando um exemplo de apimentada na relação. Meu exemplo de apimentada na relação, transar na sala. Do Mariane! Não É posso é meme, Renata! Eu já sou. A Renata tem uma observação. Ela tá com pânico de swing desde a Sex Life, tá? Tô com pânico de swing. Ela tá com pânico. Tô com isso na gente, cabeça. eu quero pegar um negócio que a Amanda falou antes que a gente vá para outro planeta, que daqui a pouco a gente vai começar a falar de acessórios e nunca mais volta. Mas sobre o orgasmo, Amanda, tu falou que quando a gente começa o sexo e tal, aumenta a lubrificação, e para a mulher, tanto para a mulher quanto para o homem, tem esse fluido que é em função da fertilização, né? De a gente conseguir levar o espermatozoide até o óvulo, quando a gente tem interesse que isso aconteça. Mas aí tem aquele que eu não quero errar a pronúncia, mas acho que é squirting, o nome, squirting, sei lá se é isso, que é quando... Então, mas na verdade o que acontece? É isso? É ejaculação feminina, é o aumento dessa lubrificação, só que tem mulheres, isso é muito raro, não acreditem em filme pornô, isso é muito raro, tem mulheres que têm um jato maior. Isso eu já ouvi, eu já escutei que isso que era só isso era o orgasmo feminino. Se a mulher não tá tendo, ela não tá tendo orgasmo. Isso, na verdade, é uma disfunção na glândula, porque a gente tem uma glândulazinha ali que é a que é responsável por produzir essa secreção, né, essa lubrificação, e tem mulheres que têm uma disfunção nessa glândula, ou ela é aumentada, enfim, e acaba dando esse jato. Mas mesmo nesses casos, é um jatinho, esse negócio de filme pornô que parece que a mulher, acho que ela tá fazendo xixi. Ou é uma disfunção a ser tratada, não é? Esse jato vem pela uretra. Não, desculpa, é uma glândula. Vem pelo canal vaginal. É uma glândulazinha que fica bem na entrada ali do canal vaginal, na verdade. Fica ali na parte interior dos grandes lábios ali. É uma glândulazinha que é responsável por produzir essa lubrificação. E aí, às vezes, tem gente até que tem cisto nessas glândulas e tudo, mas esse jato não acontece. Realmente, a gente tem um aumento dessa produção, a glândula está ali para isso, mas o jato, quando ele acontece, é um jatinho, e esses jatos muito grandes, assim, é alguma coisa a ser tratada, na verdade. Não é o comum, não é que é assim que acontece, são exceções e tem que ser analisado, porque nem sei se
se não tá fazendo xixi achando que tá arrombando. Não, porque eu já escutei coisas de que orgasmo feminino era isso, de que a mulher só goza quando faz isso. Também já escutei que aqui estimulação do ponto G gera, então acho que é legal dar uma explicada assim. Não precisa ter jato, fiquem tranquilos, porque senão vão passar a vida frustrados à busca da pepeca com jato. Sim, porque uma E vez não um amigo vão meu. achar. A Sim, busca da uma vez pepeca um com amigo jato, meu. eu amei. Uma vez um amigo meu perguntou pra gente, porque eu tenho alguns amigos assim que a gente tem uma liberdade maior de conversar. Ai, mas vocês conseguem fazer aquilo? Eu digo, Sim, igual sim. o chapéu, Vou sim, como eu rapidinho. quiser, eu ligo o botãozinho Deixa eu lá tirar a calcinha aqui que eu já faço. aqui, ó, chafariz. consegue fazer. Eu digo, Ai, a falta de noção. Coitado, E a esse sujeira, é né? um que devia estar frustradíssimo, porque ele nunca na vida Nunca. deve ter visto um jato, etc. Ele achou que nunca fez fazendo uma alguma mulher coisa gozar. errada. Nunca fez ninguém gozar. Não, com certeza que não. Vai. A Mari falou do ponto G. Tá, o que é o ponto G? O ponto G é o clítoris, na verdade. Só que o clítoris, a gente não é só essa pontinha para fora que a gente vê ali em cima da abertura do canal vaginal, porque a gente tem uma sobressalênciazinha ali, que realmente é parte do clítoris, e que na evolução, enfim, do feto, nos homens vira o pênis e nos homens vira a glande ali do pênis e na gente vira o clítoris. E realmente ele tem mais neurônios nervosos, então a sensibilidade é maior, mas o clítoris ele fica uma parte para fora, ele na verdade ele é como se fosse um Azinho assim, só que sem a parte do meio, ou um V invertido, que seja assim, um V invertido com a pincinha aqui para fora. Então a gente tem ele na parte interna da vagina também. E só que a parte mais fácil de acesso dele é essa parte aqui por fora, por isso que, né, tem mais estimulação na masturbação, enfim, a gente consegue ter orgasmo por ali, inclusive a maioria das mulheres só conseguem estimulando essa parte do clítoris mais externa. Mesmo com penetração, tem que ser uma posição que tenha fricção ou que pressione ali, enfim. Mas a gente tem a parte interna dele também, que fica dentro do canal vaginal. Por isso que também estimula com a penetração. Mas ele fica mais na parte de cima, assim, do canal vaginal, mais na entradinha. Mas esse é o ponto G, é o clítoris. E daí tem até um livro do Paulo Coelho que ele descreve num diálogo do livro, descreve uma moça falando para outra que o ponto G fica à janela da frente do primeiro andar. Mas é porque é bem na entrada ali do canal vaginal, na parte mais ali de cima. E se fizer, né, com toque mesmo, assim, com o dedinho virado para cima com a pontinha do dedo, acaba tocando nele, né? Faz um vem Por cá, isso que... faz um vem Faz cá. um vem cá, Faz um vem cá. É por ali. Ah, vem cá, querido, vem. Ah, Isso, entendi. vem cá. Aí eu Ali queria é o ponto G. aproveitar esse vem casinho da Renata para trazer aqui uma reflexão que estímulos sexuais em homens e mulheres, homens e mulheres têm necessidades particulares, né? O que funciona para mim não necessariamente funciona para a Vicky, nem para a Amanda, nem para a Rê, que não necessariamente funciona também para os caras, né? O jeito que você vai fazer com um não necessariamente vai dar resultado no outro. Esse é o primeiro ponto. Mas, no geral, na hora que você for manipular partes femininas, acho que é interessante ser mais sensível do que, né, enfim, voraz. Eu amo o vocabulário da Mariane, eu amo o teu vocabulário. Ela quer ser fina, eu que sou técnica, eu quero falar de um não jeito que achem a que estão pessoa... perfurando um poço de petróleo, que não é o caso. Gente, não vamos chegar, né? Ah, nossa, vou meter com força e velocidade para estimular o ponto G da minha gata. Não. Obrigada. Então. De nada, tchau. Na verdade, o que... Parabéns. O calibre importa mais que o comprimento. A gente já falou disso aqui, hein? Que mais vale um habilidoso do que um... Na verdade.
mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão, né? Tipo isso aí. Isso. Um grande machuca. Isso, gente. E na verdade, assim, gente, vou falar um negócio. YouTube tá aí, galera. YouTube tem preciosidades. YouTube ensina de um tudo. De um tudo. É só procurar. E não é nada de pornografia. Não tem mostrando nada, mas as pessoas ensinam e tem conteúdo bem didática. bom. Até porque pornografia não ensina nada, né? Pornografia Super ensina como didático. muito errado, né? Super didático. A Aprende pornografia tudo. Aprende é com a mão, com a boca, com tudo. A pornografia é um desfavor que a sociedade machista deu pra gente, né? É um desfavor. Na verdade, é ficção tanto quanto os outros filmes. Sim, total. Mas é uma ficção. Eu vou falar para vocês que pornô lésbico, então, é uma ficção que eu nunca vi outra igual, assim. Por Tem quê? nada a ver. Porque não tem nada a ver, nada a ver. Nada, nada. A única coisa que tem a ver é que são mulheres e estarão peladas. Ponto. Uhum. Porque... A partir daí começou a criação. Porque daí, tipo, querendo ou não, se tu se cria, entre aspas, vendo esse tipo de coisa, tu vai se comparar e tentar ser igual uma atriz pornô. E realmente não dá, gente. O joelho delas é muito bom. Verdade. Não, Ou e são eles vários fazem cortes, né? absurdos, né? Eles fazem absurdo. coisas assim que a gente sabe que tá doendo e como se tivesse assim, meu Deus, vou ter que fazer isso porque tem que ser maravilhoso e a gente sabe que tá doendo, né? E fazer caras e bocas Mas e enfim, tudo, né? é loucura, pelo amor de Bocas, Deus, né? vozes, né? Não usem pornô como referência, pelo amor de Deus. E por isso que chega um monte de macho escroto, porque acha que o que é o bonzão é imitar o filme pornô, né? Quando na realidade não tem nada a ver realmente, né? Não é o que agrada. Porque aí tu E acaba... também, O homem que vai imitar né, que vai se espelhar no pornô, ele acaba focando no sexo e esquece o resto, porque a mulher é muito psicológica, a mulher é sim, muito sim, auditiva, é muito sensitiva, é muito... São tantas outras coisas que, pra gente chegar no momento de ter vontade, é um monte de coisa, né? sim, com certeza. É o que a gente falou daquela outra vez, né? Que mulher broxa mesmo também. Muito. Real, oficial. Real. Tá. E É aí, oficial. que a gente está falando com a fisioterapeuta, né? Vamos usar as habilidades fisioterapêuticas da nossa fisioterapeuta. Existem exercícios que podem ser feitos diariamente, periodicamente, para aumentar o prazer na hora do sexo? Então, os próprios exercícios de contração, eles acabam melhorando, porque melhora o tônus muscular, então vai melhorar toda a circulação, vai ficar um pouco mais tonificado, então o canal fica um pouquinho mais estreitinho e faz com que acabe tendo uma sensibilidade melhor, isso no caso da penetração. Mas mesmo quando não tem penetração, esse exercício também acaba melhorando a vascularização e tudo do clítoris e tal. E existem massageadores também que dá para usar na região íntima, que melhora também essa circulação, sensibilidade, e até o uso dos próprios vibradores também acaba melhorando, né? Essa parte de ereção. Mas no caso de mulheres, não consigo ter orgasmo, a gente tem que melhorar essa musculatura, melhorar a sensibilidade, a vascularização, mas com o próprio exercício e massageadores simples, assim, até esses de costas que tem tipo um infravermelhinho acoplado nele ali, se faz na região íntima, já melhora muito, melhora muito. Tem mulheres que nunca conseguiram ter orgasmos e às vezes só de começar a usar o massageador com o próprio massageador já consegue ter orgasmo. Então, é estímulo dessa região para melhorar a sensibilidade e, é claro, ver se a pessoa não tem algum trauma, algum bloqueio, alguma coisa psicológica ligada a isso, né? Mas a parte física, a gente estimulando sensibilidade, circulação, a gente já consegue melhorar muito. E tem E uma claro, quando chega um periodicidade? caso desse, não necessariamente. Mas, enfim, para exercícios, fizer 10 contrações
respirações rapidinhas, uma de segurar 10 segundinhos. Todos os dias tu já tá botando o teu assoalho pélvico em dia, né, para fazer os exercícios. O ideal é que sejam todos os dias mesmo. Mas aquela coisa da relação, tem um período que a idade fica sem, isso eu falei 15 dias, mas brincando. Sim, claro. Na verdade, não tem um período assim, se eu ficar tanto tempo vai fazer mal. O que se sabe é que faz bem para o nosso corpo, é uma coisa que o nosso corpo foi feito para ter e a gente sente falta se não tem. O problema é até que se a gente fica muito tempo sem, a gente acaba acostumando e acaba achando que não está fazendo falta, né? E muitas pessoas acabam nisso e tanto sozinhas quanto com parceiro, e acabam deixando de lado. Mas faz falta tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Nós já conversamos aqui sobre essa questão de fazer falta ou não, de que quanto mais a gente se estimula, tanto sozinha, ou quanto mais a gente transa, né? Mais a gente quer transar, ou mais a gente quer se estimular. Isso acho que vai ao encontro do que tu tá falando, né? Que a gente se acostuma a não ter e acha que tá tudo bem. E a Amanda falando que realmente ela é importante, faz muito bem, a gente foi, né, feito para ter relações sexuais também, né? Sim, também. Nosso corpo foi feito para isso. A gente é animal, na verdade, né? Somos racionais até certo ponto, mas a gente é animal, o nosso corpo foi feito para isso, né? Mas isso que a Não Vicky é à falou, toa que né? a gente tem os ciclos hormonais. É claro que vai ter época do mês que a gente tá com menos vontade, tem época que tá mais vontade, até por isso também, porque a gente foi feito para reprodução, para isso, então tem época do mês que a gente tá com mais hormônio, tá com mais vontade, tá no período fértil, enfim, e daí tem época que tá com menos vontade, isso oscila, né? Mas a gente foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para isso e para ter prazer também, porque senão a gente não tinha as partes erógenas, né? A Vicky falou um negócio que me despertou uma curiosidade. Isso da masturbação mesmo, né? Tem uma relação com a gente ter vontade ou não, por exemplo, é de se... como é que é a palavra? Se estimular todos os dias, ou, sei lá, com frequência. Então, isso tem uma ligação com ter vontade de ter relações sexuais ou não? Tipo, essa estimulação? Isso é bem controverso, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a masturbação é boa para a gente se conhecer, para relaxar, enfim, para ter prazer, tem gente que acaba entrando num ciclo tão grande de masturbação que acaba parando de ter vontade de ter relação, entendeu? Principalmente homens acontece isso. Com mulher também, mas pela minha experiência, bem menos escala, assim. O que acontece? Tem homem que tem mania de se masturbar, toma banho de manhã, se masturba e tá legal, relaxou, tirou ali a tensão e fica legal, e daí acaba perdendo interesse de ter relação de verdade, entendeu? E daí acaba não... Porque ele teve a ejaculação dele, deu a relaxada. Em 5, 10 minutos ele resolveu o problema, não precisou ter preliminar, não precisou ter chameguinho, não precisou ter nada e estava tudo resolvido. E às vezes acaba virando muito mais cômodo e acaba virando um ciclo vicioso, sabe? A pessoa fica só nisso e acaba perdendo o interesse. Claro que pode servir de gatilho para despertar, para, enfim, depende do caso, mas se começa a ser uma coisa muito frequente, na maioria das vezes mais atrapalha do que ajuda. Oi, deixa eu te perguntar um outro negócio. Bom, eu acho que não dá para generalizar, mas tem alguma posição mais favorável no sexo para que a mulher chegue ao orgasmo? Porque sabe o que eu já observei? Que de conversar assim, com algumas amigas e tal. Algumas, quando vai chegar lá, como tipo assim, vou chegar, parei, porque achei que já cheguei, entendeu? Eu já tive sim, eu já tive acontece porque é o ápice antes, na verdade. Isso. Essa é a história que a gente está falando do Tantra, porque o Tantra tenta manter sempre esse ápice contínuo nesse 90%, 95% antes de chegar lá.
Mas daí tem que continuar para Tem que chegar, né? continuar, e muitas, que foi uma conversa que eu tive com umas amigas, muitas não continuam. E aí, não sei se por medo, enfim. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: tem alguma posição, assim, anatomicamente, como é que fala? Tipo isso. Na Que verdade, seja favorável? Porque eu sei como é para mim e tal, mas eu não sei se é uma coisa muito individual ou se realmente tem alguma posição que facilita para todas. na verdade, assim, cada pessoa vai ter a sua posição preferida, né? Sim. Mas, no geral, assim, para a mulher conseguir ter orgasmo, são posições que tenham essa fricção ali do clítoris. Então, geralmente, ou ela por cima, né? E daí ela controla essa fricção, essa pegada, enfim, ou papai e mamãe. Mas é claro, tem gente que prefere de ladinho, que também é bom. Sim, é porque a gente Assim, curte o tem prazer mulher inteiro, que né? tem mulher que tem orgasmo com relação anal e não tá friccionando o clítoris. Mas é uma zona erógena e ela tem orgasmo. Então, assim, não necessariamente precisa ter essa fricção, vai variar de pessoa para pessoa. Mas, no geral, o que geralmente facilita para a mulher é isso, são posições que tenham essa fricção. Então, as que mais tem ou a mulher por cima ou papai e mamãe. Né? As outras são boas, são prazerosas, mas para quem já tem alguma dificuldade de ter orgasmo, elas acabam não facilitando muito, né? Mas é bem particular, assim. Mas o que facilita sempre é ter a fricção no clítoris. Geralmente facilita bastante. Realmente é bem particular que cada mulher tem um jeito. E tem mulheres que têm limitações bem específicas, assim, que só conseguem naquela posição. Sim. E que não adianta você querer tentar mudar uma vírgula daquela posição, sabe? E é bem isso que a Amanda falou. Algumas é de barriga para baixo, algumas é de barriga para cima, algumas é de lado, algumas, tipo, se tiver sentado em pé ou qualquer coisa do gênero, não conseguem nem relaxar, assim. E até tem quem relaxa as pernas na hora, tem quem contrai, tem quem fecha, tem quem abre. Então, acho que isso é muito particular. Não, sim. Sim. Mas às É de vezes cada a pessoa que ainda está se achando, se encontrando sexualmente, que pode ouvir e pode, então, se talvez a maioria tem mais facilidade nessa posição ou naquela, vou tentar, né? Porque O que a eu gente escutei falou. uma vez de uma gineco foi sobre quem é muito assim, zero noção sobre conhecimento do corpo e essa questão da fricção do clítoris e tal, era de exercícios com travesseiro, de fazer exercícios de fricção com travesseiro, assim, de ir treinando isso, se quiser fazer sozinha de alguma forma. Se masturbar usando o O travesseiro. travesseiro, exatamente. É uma forma de ter pressão ali, né? Interessante. Mas vamos ao assunto que está todo mundo esperando, pelo amor de Deus. Todo mundo, entre Vitória parênteses, está muito Vitória. animada. Vai. Todo mundo... Vibradores. Não, Victoria está além com o de... site da Sex Shop aberto agora, nesse exato momento, que é para fazer as melhores escolhas baseadas. Eu queria ser patrocinada por um sex shop só para ganhar um Satisfyer. Não, mas Falando de antes sex disso... shop, eu tenho que contar a minha experiência para vocês. Porque eu indico para minhas pacientes várias coisas que se vendem em sex shop. Não necessariamente são artigos eróticos, mas vende, tipo, estimuladores, às vezes algum tipo de vibrador, mas que eu não indico para elas nem pela vibração ou pela estimulação, indico para isso que a gente estava conversando, para atrofia muscular, para ocupar o canal, ou às vezes elas têm algum ponto doloroso, então eu indico até como massageador mesmo, para aquele pontinho doloroso. E daí, de vez em quando, chega algum catálogo de sex shop para mim. E daí, esses tempos, chegou um que tinha cada nome, que era maravilhoso. Eu não aguentei, eu cheguei a mandar umas fotos para o meu marido dos nomes. Porque eu disse, quem criou isso tem que ser premiado, é um gênio. É um gênio da putaria. Queremos esse emprego. Não, eu estou procurando aqui para lembrar bem
direitinho para dizer para vocês, mas nomes maravilhosos. Que a pessoa que pensou nisso tem que ser realmente premiada. Cadê? Aqui. Lubrificante, prolongador de ereção. Horas bolas, o nome. Outro. Berinjelo. Esferinhas de lubrificante. Esferas do dragão. Por que não? Por que não? Óleozinho para sexo oral. Vibroquete. Ele além de dar sabor, ele faz vibrar também. Vibroquete. Outro hot ball, né? Que são as bolinhas de lubrificante. Xana louca. Gente, Xana louca eu já vi. Xana louca eu já vi. Xana louca. A Xana louca. Maravilhosos, eu achei maravilhoso. E tem vários mais. Amanda, eu fiquei pensando, a pessoa tem que ser paga só para criar esses nomes. Não, é criatividade 1000 graus, né? Agora que tu falou Tem das outro toque Dragon de Balls... pérola. Hã? Tem outro toque de pérola. Maravilhoso. Esse é chique. Agora que tu falou das Dragon Balls, eu lembrei de uma coisa que a gente já conversou aqui, né, meninas? Eu ia falar. A bolinha lubrificante, que tinha-se aqui a percepção de que ela tem que ser colocada dentro da vagina para estourar, ou ela tem que ser estourada para usar o óleo. E aí a gente ficou nessa questão. Então, dizem que estoura para usar o óleo, mas eu acho as duas maneiras muito ruins. Eu também. Porque primeiro que se tu estoura para usar o óleo, tu caga tudo, né? Já fica tudo lambuzado. Já começa por aí. E se bota lá dentro, é uma explosão, né? Quando eu comprei, mais aqui já usou, mas eu achei. Quando eu comprei, eu fui orientada, e a Vicky também, né? A gente falou sobre isso. Eu fui orientada, introduzi a bola. Não, sim, eles ensinam assim mesmo. Introduz e daí Dragon Ball. Introduz o Dragon Ball. O Dragon Ball, as esferas do dragão. Chama o Z. E daí estoura. Dragon Só porque Ball, é muito óleo. Z. É muito óleo, é absurdo. Cara, mas era horrível. Eu fiquei pensando na película, na verdade. Eu fiquei pensando naquela peliculazinha dentro da pepeca. Não, ela sai fora. Aquilo dali depois sai, ela expele. Só que o problema é o óleo. Ai, não, aquilo não deve muito óleo. Bem. É exagerado. É óleo em demasia. É realmente uma esfera do dragão, assim, que... Olha, não tive boa experiência com bolinha, não. Mas, Amanda, o que é aconselhável, o que não é aconselhável para a gente usar nessas áreas, assim? Por exemplo... Então, né? Maionese, margarina, óleo de cozinha... Garrafa, que a gente já falou que a gente viu gente que usa garrafa. Então, e pior é que isso acontece e chega bastante no hospital, assim. Na verdade, assim, vamos evitar introduzir objetos que não foram feitos para isso. A única coisa que a gente usa em cozinha e que é maravilhoso para lubrificação durante a relação e não na relação, ou seja, só para hidratar, é óleo de coco. Óleo de coco é maravilhoso, daí tá liberado. Mas aí também falaram que tem que cuidar para não usar o óleo de coco junto com a camisinha de látex, né? Que não, porque daí corre mais risco de estourar a camisinha. Isso é uma coisa legal de Mas avisar, daí né? porque assim também, ó, na verdade não precisa, né? Se a camisinha já tem lubrificante. Mas aí, tipo, para quem faz o uso, por exemplo, do KY ou qualquer coisa assim, e aí não quer usar daí o óleo. Daí, então, quando for usar a camisinha, usa o lubrificante normal, à base de água, né? Isso. Mas quando não for o caso, enfim, quando já é uma relação mais antiga, enfim, que não está se usando preservativo, que é indicado usar, né? Em todas as relações, principalmente no início e em relações que ainda não estão muito, muito fixas, assim, quando não está se usando preservativo, óleo de coco é uma boa pedida. Porque ele, na verdade, ele é diferente do gel lubrificante, porque o gel lubrificante é a base de água, então chega uma hora que ele seca, né? E o óleo de coco, como ele é óleo, ele não resseca, ele também não fica escorrendo,
e ele já é antifúngico, já faz uma hidratação ali, ao mesmo tempo une o útil ao agradável, né? A gente aqui preza por aproveitar bem o tempo. Óleo de coco vai do cabelo à peca, é maravilhoso. É maravilhoso. E para o pé também, tá? Quem tá com micose no pé pode usar ele também, porque ele é antifúngico. Mata frieira. Mata frieira, acabou-se vodol. Ô, Tá com Amanda, óleo de coco. e o que tu acha? O que a gente deve responder para os alecrins que vêm e falam assim: eu não gosto de camisinha, é muito apertada, me incomoda. Daí fala para alecrim dourado, pega a camisinha da alecrim dourado, fecha teu punho e enfia no teu punho todo até o cotovelo. E a camisinha vai entrar. Daí tu diz, fica apertado no teu alecrim dourado, porque no meu punho e no meu braço de boa. não tá de boa. Então vamos conferir. Se quiser, eu ficar enfio na tua cabeça. Se ficar apertada, daí até entendo. Agora, no meu punho e no meu braço entrou. Gente, então, mas é uma situação tão recorrente. Temos assim, um problema. Eu vejo minhas amigas falando tanto, comigo também já aconteceu, uma situação tão recorrente das pessoas não quererem usar. Mas daí, então, fala para alecrim dourado deixar de ser mão de vaca e ir na farmácia comprar a camisinha GG, já que ele é um mutum. Ué. Não é? E tem umas que são mais fininhas. A pessoa acha que é o giraia e anda com camisinha que diz que não cabe, então, para quê? Compra maior. Então, deixa de ser mão de E não vaca só e vai que lá não e compra do cabe, tamanho né? que quer. Eles falam que muda a sensação, que não dá tanto prazer, que tira a sensibilidade, que não sei o que, não sei o que. Várias desculpas, Tem né? a sensitive também. Tem a sensitive, não tem problema. Tem uma que é 10 Porque, na verdade, a assim, ó, na verdade, a gente também não precisa ser hipócrita. Realmente muda alguma coisa, não é igual. Para a Mas não gente precisa também ser muda. hipócrita. Claro que muda, né? A gente não precisa dizer que é a mesma coisa, só porque é necessário. É um mal necessário para evitar vários problemas, né? Não só uma gestação indesejável, quanto um monte de DST que está espalhada por aí. E eu acredito que para os dois deveria ser um estímulo usar, porque as duas partes ficam mais tranquilas. Com certeza. E se entregam muito mais ao rolê todo, né? É que eu acho que para eles é a sensação de que, tipo, é só a gravidez, sabe? Mas não é, né? Não tem nada a ver. Que se a mulher é bonita, eles preferem não usar camisinha. É porque doença tem cara. Porque como quem vê cara, vê DST, né? Pelo contrário, eu acho que quanto mais bonita a cara, mais chance de ter. A minha... Porque mais visita tá recebendo, né? Então... A minha gineco que diz... Tá errada. A minha gineco que diz, olha, homem não sofre como mulher, homem tira no banho. Ela diz assim, essas coisinhas que dão. Porque homem verdade, não sofre como porque a gente é interna. É verdade. É verdade. Então, vamos falar assim, ó, se a gente não tem essa oferta, nem de fazer, nem de usar camisinha, não estamos tendo a oferta, assim, quais são os brinquedinhos legais para a gente usar sozinha? Porque tem brinquedinhos, vibradores e tal, que são para casais, tem vibradores que são para usar sozinha, ou todos que usa sozinha pode usar com casal, né? Eu acho. Acho que sim. Eu acho. Mas tem uns que eu descobri há pouco tempo que daí é só para usar em casal, mas eu acho que daí é um exagero. É praticamente uma gangorra do amor, literalmente. Porque o que eu vi é muito louco. O vídeo desse episódio, pelo amor de Deus. Tem um pinto para cada lado. E daí pode usar, claro, via anal, via vaginal, um anal, um vaginal, loucuras. Mas eu fiquei pensando, gente, fica presa igual cachorro. Não é possível. Eu achei muito doido. Será que é bom de usar isso? Mas eu acho que quando casava de duas mulheres, sim. Deve ser. Então tá. Porque eu fiquei pensando, eu digo, gente, é uma gangorra. Não é por minha causa, tá? Eu não tenho um desse.
Não por nada, não tenho. Já vi, Não, já, nada contra, já vi mas bem eu de achei perto, que né? Já tem segurei que um dar desses, muito trabalho. mas... É um Mas no cintaralho momento... duplo. Não, Fiquei não é um pensando na não é um logística. cintaralho, na verdade, não é um cintaralho. Ele é o pene, ele é chamado de ponta dupla, vibrador ponta dupla, pensando em bem isso que a Amanda falou, dupla penetração, né? No casal que pode ser vaginal, vaginal, anal, anal, vaginal, anal, Não, enfim, mas para penetrar os dois parceiros ao mesmo tempo. Ele Eu tô vibra rindo também. porque alguns sim, alguns não. Eu tô rindo porque aconteceu recente uma história com um casal de amigas que comprou um desse, colocou no lixeiro da cozinha a embalagem e a mãe chegou em casa, a mãe de uma delas veio visitar tipo, elas não tiveram tempo de tirar a embalagem do lixeiro da cozinha. E é realmente bem comprido, então ficou para fora a embalagem. E aí, enfim, mas pode ser bem interessante, pode ser, não, é bem interessante. Tem formas de usar que fazem sentido, assim. Eu eu estou bem pensei na curiosa. logística. Eu entendo a função, entendo o objetivo, não entendi direito o posicionamento. Posicionamento. O na posicionamento tesoura. me intrigou. Tesoura, única possibilidade que eu vi. Uma deitada para um lado, outra deitada para o outro, porque se fica de frente, o buraco não encaixa direito das duas ao mesmo tempo. Então, fiquei pensando nisso. Posição vai ser complicado, porque não tem muita possibilidade. E quem está ouvindo pelo Spotify tem que acessar esse vídeo no YouTube, porque ele está sensacional. Não, mas Posição. Tem variações além da tesoura, mas essa é a mais básica, assim. Mas também não necessariamente... como é que eu posso dizer isso? As duas pessoas estarão se estimulando ao mesmo tempo, com a movimentação da penetração, entendeu? Então... E pode ser um negócio mais de fetiche também, né, gente? Vai saber. A cabeça de cada um na hora do sexo é a cabeça de cada um na hora do sexo. Eu também acho. Achei bem legal. Eu disse, meu Deus, pensaram nisso também. Só que o que me preocupou realmente foi isso, foi posições. Achei que vai dar trabalho para usar. Mas se precisa ter uma valer a pena o elasticidade. trabalho, tá tudo certo. Precisa ter uma elasticidade, né? Uma facilidade de abertura. Precisa ter, assim, né? Um joelho bom. Enfim, eu já tô fora desse. Achei que tinham coisas mais práticas para o mesmo fim. Eu estou muito curiosa. Tem. Eu estou muito curiosa para o sugador. Sugador é um negócio que me deixa curiosa. Pena que custa tão caro. Eu também queria adquirir um, mas tudo que eu vi é 200 e pouco, daí disse, vou deixar o que tem de graça mesmo. Mais barato que eu já... Eu tô só pelo golfinho. Golfinho não é bom. Golfinho não é bom. Não adquiram um golfinho. Golfinho é pontudo, ele tem uma ponta. Duro, golfinho é duro. Eu curti mais que o bullet. Eu não curto bullet, cara. Mas o golfinho, ele é ruim? Tipo... Não prejudica em nada. Tá. É só porque ele tem o biquinho do golfinho e geralmente não é muito legal. Mas tem uns que são bem parecidos com o golfinho, que ele tem até uma dobrinha, assim, ó, que chama vibrador de ponto G. É porque o bullet eu não achei muita graça, vou dizer. Então, o bullet tá aqui. O bullet eu acho mais legal para usar a 2. Eu não tive essas vibrações. Bem baixinho. Não escutam? Bem baixinho. Eu tinha também o rabbit. E o bullet, ele é legal para tipo pessoas que têm alguma disfunção sexual, então tem dor na penetração, ou então tem anorgasmia, ou estão com alguma tensão da musculatura que precisa dar uma aliviada nessa tensão antes da relação. E para usar a 2 também ele é legal, porque é uma coisa que tem homem que fica meio encabulado, não se sente muita vontade com essas coisas com formato, enfim, imitando pênis. Então ele não é nada ofensivo, né? E cumpre bem a função, porque na verdade para estimular o clítoris e tudo ele é bem legal, né? Então é uma opção boa para usar 2 e usar sozinho também, porque também na estimulação clitoriana
Não é o preferido de todo mundo, mas também é uma opção. Mas supre, E supre. supre. E para usar dois, eu acho que ainda é o melhor de todos. Ah, que legal, bom saber. Nessas, né? Enfim. Tem esse aqui também, vocês conhecem? O anel. anelzinho. É um anel peniano de silicone que bota na base do pênis. Daí ele tem uma bolinha de um lado e aqui nesse outro lado fica um motorzinho que vibra. Uhum. Eu tirei porque me incomodava, porque ele é duro, mas fica um motorzinho que vibra. E daí o que ele faz? Ele transforma o pênis, ele transforma o pênis em um vibrador, porque daí o pênis vibra. E ao mesmo tempo ele tem essa bolinha em cima que quando faz a penetração bate bem no clítoris. Bate no clítoris. E isso dá Uhum. ele dá prazer para o homem também, essa vibração? Também, aham. E outra coisa que ele faz, porque ele é um anelzinho e ele dá uma apertadinha de leve no pênis. Sim. Só que essa apertadinha de leve que dá no pênis faz ele ficar mais rígido, porque ele tranca ainda mais a circulação, então ele aumenta ainda mais o pênis. Isso é bom também para quem tem alguma dificuldade de ereção ou de manter a ereção, mas não necessariamente, né? Que legal. Mas ele ajuda também a ficar mais rígido e manter por mais tempo a ereção, enfim. Aí aumenta a sensibilidade do homem também, né? Porque daí fica mais rígido, a glande fica mais inchada, e porque a sensibilidade nossa tá no clítoris e a do homem tá na glande, né? Na cabeça do pênis ali. Uhum. Então, quanto mais rígido, mais sensível fica e daí sente mais também. Esse é bem bom. Eu vi um de casal que é tipo um C, que daí a parte de cima, ela... Oh, meu Deus. Calma aí. Mas não precisa ser de casal, C. Não precisa. É isso que eu ia perguntar, se dá para... Mas peraí. Esse C dá de usar sozinho, só que daí ou bota vaginal e a parte de cima fica por fora estimulando o clítoris, ou dá de usar vaginal e anal. Esse aqui, né? Porque geralmente ele tem é isso mesmo, ele tem uma partezinha maior e uma menor, e daí pode usar dos dois jeitos. Isso aí. Ou na vagina e no clítoris, ou na vagina e anal. E aí o homem pode penetrar e ele sente a vibração? Pode também, mas eu acho que esse mais para usar sozinho, porque ele vai ocupar muito o espaço do canal, né? Entendi. O bullet, dependendo do bullet, esse meu dá, mas eu já vi uns que ele é meio mal acabado e daí machuca. Mas dependendo do bullet, tu pode botar lá dentro do canal e ter relação com ele, e daí vibra tudo. Fica só a cordinha para fora, que daí não atrapalha em nada. Ai, que legal. Mas tem porque daí ele que não fica dá, no tem fundo. que ver um que seja bem fininho, bem lisinho, né? É que daí ele Era fica isso que eu lá ia falar. no fundo, né? Tem uns bem fininhos. Tem uns mais fininhos e mais lisinhos, que tem uma cordinha tipo OB, que o controlezinho remoto é separado. E aí até mais... Tem, agora tem uns que é quase Wi-Fi, assim. O meu ainda é antigão, né? Ele tá baleado de guerra, mas funciona muito bem. Ô, guerra boa, né, querida? Ô, guerra boa! Continua entregando. Guerra boa. Entrega o todo dia serviço. essa guerra. Entrega o serviço. E daí eu tenho também uma coisa que eu ganhei na minha despedida de solteira, mas eu nunca usei, que são esses baralhinhos de Kama Sutra, vocês já viram? Que Já. tem dado, tem baralho, tem um monte de coisa com posições e, enfim, outra coisa que eu nunca usei, porque a logística disso também me incomoda um pouco. É complicada a Porque logística. começa entrelaçada. Tudo bem, meu bem, vamos começar na entrelaçada. Daí eu fico pensando, em que momento a pessoa diz, parou, vamos mudar de posição. Vou pegar outra carta. Tirar outra carta? E daí tira a carta, vê a posição. Tá, tu fica assim, eu fico assim e nós vamos. Acho que complica um pouco. Eu começo a rir. Eu, com essas coisas de Kama Sutra e dadinho, eu começo a rir. Pra mim, não rola. Começar a ter que ficar na posição, pra mim, já acabou. Fica parecendo aquele jogo do Twister, né? Fica com uma mão aqui, outro pé lá. E daqui a pouco... Então,
A mira Me mesmo diz- não rola. Se ele olha para mim e diz assim, amor, agora faz a posição da égua, eu já me acabo. Já acabou tudo ali. Não dá. Então, não, Dá. vamos variar, vamos fazer a posição da borboleta. Não dá, daí ficou aqui, nunca foi usado, porque me atrapalha um pouco pensar eu fazendo a união da vaca, por exemplo. Não, e o nome, né? E o Poderia nome? fazer a união da vaca? Poderia. Já fiz, inclusive, a união da vaca. Mas, se eu souber que eu estou fazendo a união da vaca, já acabou. Não Já vai não tem mais rolar. união nenhuma, Não vai entendeu? ter, não vai ter. Ô, Amanda, Acabou. mas isso de baralhinho, eu tive uma amiga que foi até na despedida de solteira dela que a gente entrou nesse papo. Que ela estava falando sobre. Era um relacionamento tipo de ensino médio, assim. E aí veio para a vida tal. E aí casaram, sei lá, deviam ter uns 24 anos, porque faz uns 6 anos isso. Então, Falando da minha história, Mariane. Não, senhora, eu não fui na sua despedida de solteira, não era dessa daí. Não estudou com a gente, não é uma pessoa que estudou com a gente, é uma amiga que eu conheci na faculdade. Mas enfim, mas é bem parecido, né? Que coisa, mas não é. Enfim, e aí o que rolou? Ela namorava um tempão, desde novinha, esse menino, e ela tinha muita vontade de fazer algumas coisas diferentes. E ela não sabia muito bem como falar para ele que ela queria fazer essas coisas diferentes. Meio que ela já tinha tentado falar algumas coisas e ele, tipo, então tu não gosta de transar comigo, né? É um papo assim, meio se tu quer mudar alguma coisa porque não estava bom até aqui. E aí, uma das meninas deu a ideia para ela de fazer um joguinho com ele, assim, tipo, de fazer um joguinho meio que um sorteiozinho, escrever em bilhetinhos coisas que ela gostaria que ele fizesse. Uma das reclamações dela na época foi que ele não fazia sexo oral nela, por exemplo, nem nas preliminares, nem até ela gozar, nem nada do gênero. E aí ela Errou! errou! Pois é, mas tipo meio que assim, fazia meio que era no Natal, tá ligado? Era o grande evento do ano, era o Datas dia comemorativas. que daí ele se submetia a fazer isso. E aí a gente deu a ideia, essa minha amiga que teve a ideia, a gente foi dando ideia das frases, mas a ideia do joguinho foi dessa minha amiga. De fazer meio que um joguinho de sorteio mesmo, escrever nos papeizinhos essas coisinhas, tipo, de dar um beijo em determinado lugar, ou de fazer uma massagem erótica, ou de fazer o oral, ou tipo, agora meio que aquelas coisas, tirar o sutiã e fazendo umas coisinhas assim, botar numa cestinha e fazer um climinha, vela, vinho, tal, e ir tirando os bilhetinhos e fazendo as coisas, sabe? E depois, eles fizeram isso na lua de mel, e sério, essa menina, ela mudou, assim, ó, ela virou outra pessoa. E o relacionamento dela mudou muito depois dessa experiência super simples de escrever papelzinho e tirar, sabe? Então, às vezes, claro, o baralhinho do Kama Sutra é meio, né, posição da vaca é meio estranho. Mas isso se tu não tem uma forma de introduzir uma nova ideia, talvez um joguinho, uma coisinha assim, pode ser um caminho. É uma boa ideia, sim. Serve, né? Qualquer coisa que sirva de incentivo, tá valendo. Tá valendo. É, porque às vezes a outra pessoa só precisa, sim, também precisa de um que deem o caminho, né? Também não sabe muito como entrar naquilo, também não, talvez não tenha muita experiência. Ou para ela deve estar ok, né? Para ela não sabe o que tá ruim para ti também, né? Então, Não é nem que não tá né, ruim, é que não é suficiente, né? Também. Mas é sempre bom conversar, né? E se não conversar, dá um joguinho aí, escreve uns papeizinhos. Eu acho válida essa toda tentativa de tentar melhorar o que tu acha que tá ruim num relacionamento ou numa relação, seja ela qual for, porque às vezes o outro não sabe, né? Às vezes a gente quer, né? Só mudar uma vez, não precisa todas as vezes. Atencioso. Todas tem que ser diferente. Mas como a Mari falou, uma vez bastou para mudar provavelmente a vida sexual deles inteira. Isso é muito legal. Só porque se permitiu, né? Permitir uma brincadeira, vamos ver no que dá. Pode ser ruim, pode ser bom. No caso, foi bom. Mas daí é fazendo o que descobre, né? Eu acho que o sexo é isso, Amanda, né? sobre vibrador, tem uma outra coisa que eu queria saber. Esse estímulo com a vibração para o orgasmo, ele pode gerar algum tipo de vício, sei lá, de hábito na hora de atingir, que depois tu tem dificuldade sem a vibração? Então, pode acontecer da pessoa no fim precisar
porque ele acaba estimulando muito mais a sensibilidade, muito mais, enfim, raízes nervosas e tudo, do que só o próprio toque, né? E pode acontecer da pessoa, no fim, precisar desse estímulo maior para conseguir ter o orgasmo, né? Não que a gente vá deixar de usar, mas o ideal é ir alternando um e outro, ou então, de repente, deixar para usar assim como uma preliminar e ir tentando conseguir ter o orgasmo com a relação mesmo, né? Porque às vezes acontece, porque ele dá um estímulo muito maior, tanto que é muito rápido, né? Quem já usou qualquer tipo de vibrador sabe que em 2, 3 minutos se chega ao orgasmo tranquilamente, até Sim. menos que isso. Então, acaba sendo um estímulo muito grande e acaba sendo muito rápido. Então, o ideal é que seja usado, se tiver com a companhia de alguém, usa para uma estimulação, para uma preliminar, alguma coisa assim, uns pontos chaves, ou então quando vê que está chegando lá, tira, porque senão a pessoa realmente começa a... Às vezes nem é o caso, mas como com os do vibrador, do estimulador é muito rápido, quando não está com ele, às vezes acha que não está conseguindo, mas é porque realmente mais leva mais devagar. tempo para fazer. Claro, mas leva mais tempo para chegar nessa excitação. E daí a pessoa às vezes acha que é porque não está conseguindo, porque não está bom, mas é porque são estímulos diferentes, né? E aí já bota a Mas por isso... cabeça no meio, porque, meu, cara, eu não sei, Sim, é muito cabeça isso, é muito cabeça. Ah, E não aí tá legal, assim eu não consigo. E aí não vai conseguir mesmo. E daí não vai conseguir mesmo, né? Mas, na verdade, é saber que são estímulos diferentes e ter paciência para o processo manual, né? Porque realmente, na verdade, é muito diferente, né? A gente que é mulher sabe que é muito rápido com algum outro estímulo. Sim. E daí a gente tem que cuidar para realmente não ficar meio viciado nisso. Inclusive os estímulos. Principalmente até em relação homoafetiva, digo até de mulher com mulher mais, porque acho até que para uso dessas coisas mulher usa mais do que homem até. Porque realmente se usa mais acessórios e tudo. E daí cuidar para não acabar ficando só nisso, né? Porque realmente é bom e é mais rápido, a gente sabe que estimula mais. E daí também cuidar para não cair no vício de sempre estar só com estimuladores e tal, porque daí acaba esquecendo que estão em duas pessoas ali para uma conseguir fazer carinho na outra e enfim, né? Fazer sempre que quando a gente usar essas coisas a dois, seja uma ferramenta para ajudar a gente, um plus, né? Não seja a atração principal do negócio. Porque se deixar, a gente acaba caindo nessa armadilha mesmo, né? Como tudo que facilita e que é bom, a gente acaba, às vezes, perdendo a mão do uso do negócio, né? Mas sou muito a favor, acho ótimo, acho maravilhoso. Mas tenho amigos que usam. Tenho amigos que usam e me disseram que é muito bom. Uma amiga me disse que é ótima. Mas tipo, no nosso caso, que a gente não tem, assim, a gente passa longos períodos desérticos nessa vida. Daí eu acho que tu tem que ter um para cada dia da semana. Ai, obrigada. Então tá bom, não vai fazer mal. Não vai me deixar dependente. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Pode Amanda, eu vou abrir assim, uma sem parte moderação. da minha vida, Renata. A gente se conheceu através de um grupo de amigos e a gente estava no mesmo grupo no WhatsApp. A primeira conversa que eu fui falar com a Renata foi sobre vibrador. Então, mas a amizade boa começa assim. E agora estamos aqui falando que dos todas nossos vibradores. Deveriam começar desse jeito. Nós duas temos um rabbit. E eu tô muito pé da vida porque o meu quebrou a única parte que eu usava, que era o coelhinho. Quebrou. Sabe que esse eu nem sei. É o que? Aquele coelhinho de pelúcia? Não, ele tem a... Não. Pega o teu aí, Vitória. Não, mas tá muito longe. Tá. Ele tem a parte, ele tem a parte que introduz
E ele tem também, na parte da frente, um vibradorzinho pequeno, do tamanho de um bullet. Mas não é esse... É esse roxinho primeiro ali. É o primeiro. Tem o roxinho. muito. Ah, tá, porque E ele tem aí a tem as orelhinha duas que daí faz orelhinhas. assim, né? Não, as orelhinhas, elas são mágicas, elas fazem assim. Ah, deve ser maravilhoso. É muito bom. Ai, gente, Mariane. O que esse podcast vai fazer com a minha vida? Eu vou trocar. Olha, eu acho ótimo, porque quem quiser um manual de instrução de funcionamento, é só ver o podcast. Manual de Então, olha funcionamento só. da Renata. Gente do... Facilita muito a vida. Esse Rabbit, para mim, a parte mais interessante dele era a parte de fora, usar ele virado e usar só a parte de fora como um bullet. Só que aí essa orelhinha era maravilhosa. Se alguém que estiver ouvindo, aquelas, souber de um bullet que tem duas orelhinhas, que não tem aquela outra parte, eu já fica bom, entendeu? Vou dar uma ligada para Ingrid Guimarães, que ela tem aquele filme maravilhoso que ela lança Sex Shop, para ela desenvolver esse Mas vibrador. sobre esse assunto, até essa semana eu li um negócio de uma marca de vibradores, eu acho que era Pentes o nome da marca. Depois eu até olho aqui no Instagram para a gente botar a referência certinho. Ela não é uma marca de calcinha? Mas era uma marca de calcinha que começou a fazer vibradores. Não. Aliás, calcinhas vibratórias seriam ótimas. Calcinhas vibratórias seriam ótimas. Meu Deus. Mas, enfim, era alguma coisa. Eu vou achar aqui a marca, depois eu falo para vocês. Mas, enfim, eles estavam falando sobre... Vibradores começaram a ser fabricados. Lembra que eu mandei isso para ti, Renata? Os vibradores eram utilizados como ferramentas para tratar esquizofrenia e mulheres com alterações de humor, e era um instrumento médico há 1900 e bolinha ali, sabe? Ele era usado em manicômios e coisas do gênero. E aí eles começaram a ter fins de prazer algum tempo depois, só que sempre foram voltados à criação. Tanto que antigamente, quem é um pouco mais antiga, né? Eu vi vibradores, acho que muito cedo, talvez, mas eles tinham um aspecto até de imitar a pele do pênis, o formato da cabeça. Tem ainda, mas ainda borracha, veia. Mas deu uma caída nesse modelinho e tal, porque eles tinham muito esse apelo de ser criado para substituir efetivamente a presença de um pênis. Até no formato, eles tinham um formato mais reto, eles começaram a ganhar um formato mais curvo e tal, e começaram a ganhar outras cores. E aí tem essa marca que ela começou a fazer vibradores, e inclusive a propaganda era de um vibrador que é um colar. O colar, e daí ele tem o pingentinho, e o pingentinho é um vibrador, que é o fato de que não necessariamente um vibrador precisa ser para introduzir e precisa ter o formato de um pênis. E aí vem essas variações do bullet, né, do batonzinho e dessas outras coisas que são para vibrar só e resolver o... Não é que já tá à mão, né? Sai para dar um rolê, tá ali, ó. Ali. Ai, aqueles que tu coloca e sai para jantar. Nova Pente. Nova Pente. A marca Nova Pente, Pente Nova, né? Nova Pente, sei lá. O arroba é Nova Pente, mas tá escrito na logomarca Pente Nova. Por isso que eu confundi com a Pente. Inclusive, se quiser mandar pra gente provar, a gente aceita. Isso, inclusive, se tiverem, vou marcar o arroba deles. A Renata faz a resenha do produto. Eu vou fazer um release. Tá. Faço também, me manda que eu faço. A Amanda manda pra mim também. Com o marido dela, né? Mas faço sozinha, com todo. Faço o teste completo para ver, né? Mas eu acho muito legal. E falando sério, assim, eu acho muito legal como está se falando mais disso e de como está se abrindo. As mulheres estão se abrindo mais a essa possibilidade, assim, sabe? Antes era uma coisa muito escondida, muito não se falava, muito tabu, assim. Hoje, recentemente, eu peguei e mandei um de presente para uma amiga minha. Eu mandei, porque ela não tinha o costume, né? Não, nem fora de casa, tipo, não tinha relações sexuais há muitos anos. E eu falei, vou mandar um negócio para ti. Aí mandei, tipo, sabe? Para pelo menos ter essa liberação, porque a gente libera hormônios, libera muita coisa boa, né? Tudo melhora muito. E tem várias mulheres que têm vergonha de entrar em sexy shop, que até tem vontade de usar,
Mas tem vergonha de ir no sexy shop comprar, tem vergonha de comprar pelo correio, porque não sabe como é que vai vir a embalagem. Bem discreta a embalagem. Sempre bem é, discreta. bem discreta. Não vai Pode vir no comprar que formato sempre é. de um pênis, Não. fiquem bem. Pode comprar, fica tranquila que vem bem discreta. Mas tem várias mulheres que até têm curiosidade de usar e de experimentar, mas não vê como, assim, porque não tem coragem de comprar, né? Então, Mas eu vou eu falar acho real que pra tendo uma vocês amiga que mande. Eu sou quase sócia da Sexy Shop, né? Eu ganho até desconto já. Porque eu compro para as minhas pacientes, porque elas têm vergonha de ir, eu vou e compro para Claro. elas. Então, mas nem sempre tem alguém que vai e compre, assim, né? E Não, daí, eu se eu não super fosse lá comprar, tinha... elas nunca iam usar. Eu super tinha vergonha, sempre tive muita vergonha. Primeira vez que entrei numa sex shop foi com uma amiga minha que é bem... faz piada e graça de tudo, assim, uma pessoa bem despachada, bem pra frente. E foi a pior escolha ou a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Porque foi um negócio, era intervalo do almoço da empresa e a gente passeando pelo centro de Floripa, vamos entrar ali para ver. Sabe? Aquela coisa assim, olhamos para trás, olhamos para os lados, era no segundo andar de um prédiozinho comercial, aquela coisa bem escondida. E, gente, se eu tinha qualquer tipo de medo ou vergonha naquele momento, vocês não têm noção. Essa menina, ela pegou tudo que ela podia pegar na mão, ela balançou, ela chacoalhou, ela chamava a vendedora, ela pedia para botar pilha, ela simulava posições. Eu falei, bom, então acho que tudo bem. Se a gente não for expulsa hoje daqui, eu posso entrar em qualquer outro momento da minha vida que eu vou conseguir me comportar de um jeito adequado. Então, foi uma experiência interessante, mas deu uma destravada, porque eu tinha super medo e vergonha, assim. Eu tinha vergonha de... Olha só que louco, né? É aquela coisa de quando a gente vai na farmácia e tem algum remédio que a gente quer dizer que é para nossa avó, em vez de dizer que é para nós. É tu chegar numa sex shop e tu não querer perguntar para a atendente sobre um produto que ela tá lá para vender. É tu fingir que tu foi só dar uma olhadinha. Não, eu tô só esperando alguém. Porque sempre Foi foi só muito dar uma escondido, olhadinha. né? Sempre foi muito escondido. Isso não era uma coisa assim que fala. Não é um negócio que a mãe oferece para a filha, enfim. E bobagem, né? Porque Amanda, todo mundo faz, todo mundo isso sempre é uma pergunta, fez, Amanda. e daí? E aí? E quando as tuas filhas tiverem idade, Amanda? Eu espero que eu esteja dando abertura o suficiente para elas se sentirem confortáveis em falar disso comigo, né? Que legal, é Porque isso? eu acho que como pai e mãe é isso que a gente tem que fazer, tem que dar abertura para os filhos se sentirem confortáveis de falar abertamente sobre tudo, assim, né? E não podar, mas escutar, né? Sim. Eu lembro uma Mas vez... isso é bem complicado É também. bem complicado, porque como que tu chega ali, né, nesse assunto? É Mas bem se elas complicado. tiverem curiosidade, tiver essa abertura de ligar para a mãe e perguntar, isso é isso que legal. eu acho que tem que fazer. A Porque também minha... ficar perguntando, às vezes, mais trava do que libera, né? Acho que tem que Exato. deixar mostrar que o caminho, se quiser falar, tá aberto, né? A minha irmã uma vez deu para uma amiga dela o vibrador dentro de um urso de pelúcia. Mas era um vibrador assim bem cru, assim, eu me lembro, eu era novinha, primeira vez que eu vi aquilo na minha vida. O ferrinho, assim... Era um branco, não, é todo branco, assim, só num formato, assim, de... Nem é um formato de pênis, assim, mas é uma coisa comprida. E aí era só assim, aí enfiava embaixo do urso, tac! E o ursinho tava lá. E escondia. Daí ela deu o urso. Dentro do urso, era escondido. É em Ingrid Guimarães, esse. Pra mãe não ver. Era pra mãe não ver. Ah, gente, esse negócio do vibrador é tão antigo que antigamente a gente que se masturbava com o celular vibrando, né? É verdade. E tinha. Cansei de escutar gente me contando e tal, então é besteira a gente achar que não tinha, ou que é de agora, o problema é que agora, problema não, a solução, graças a Deus, é que agora a gente tem muito mais abertura. Tem muito mais abertura para falar, para comprar, para ouvir sobre, né? Amanda, só mais uma pergunta então para a gente encerrar, porque da tua última participação aqui a gente falou bem brevemente disso e acho que vale a pena trazer esse assunto porque ele é mais recorrente do que a gente imagina,
que era sobre escape urinário, tanto na hora do sexo quanto no dia a dia, se ele é normal, se não é, o que fazer, e quem procurar em casos desse tipo. Então, não é normal, nunca é normal, nem depois da menopausa, nem com mais idade, nem durante a gestação. Enfim, escape urinário nunca é normal em fase nenhuma da vida. Então, o que a gente tem que fazer é fortalecer essa musculatura, porque na grande maioria dos casos está ligada à fraqueza muscular, que daí pode se dar por idade, né, mais perto da menopausa, por gestações, por parto, por alguma queda hormonal, às vezes nem ligada à menopausa, mas alguma disfunção hormonal mesmo. Às vezes, pessoa que tem predisposição genética, então já naturalmente tem essa musculatura mais fraca. Tem meninas bem novas, que nunca tiveram gestação, nunca tiveram parto, e já tem esse problema de escape urinário. Então, ele pode se dar por vários fatores, mas com a fisiopélvica, a gente, se não 100% dos casos, em 99% dos casos, a gente consegue resolver o problema mesmo. Às vezes tem alguma disfunção da bexiga mesmo associada, uma bexiga hiperativa, alguma coisa assim, mas sempre tem tratamento, então ninguém precisa ficar sofrendo por isso, ou deixando de ir em algum lugar com medo que escape, ou só saindo de casa com absorvente para não correr o risco, ou já chegar nos lugares olhando onde é o banheiro. Então, é uma coisa que mexe muito com a qualidade de vida da gente, e tem solução e é bem fácil e rápido de tratar, assim, não precisa ficar sofrendo com isso, porque não tem necessidade mais. Lembrando que no outro programa tu falou, e eu me lembro bem porque foi uma informação nova para mim, a físio é um profissional de primeiro contato, então se você está sentindo, tu pode ir direto na físio, né? Sim, não precisa passar por nenhum outro profissional. Isso é muito legal. Para tratar isso, né? Não pode ir direto para fisioterapia. É claro que se falar para o ginecologista, enfim, para alguém, provavelmente eles vão mandar, mas não precisa necessariamente ir para o médico te encaminhar. Se tu sabe que tu tá com esses sintomas, que tá tendo escape urinário, às vezes chega a ter escape de gases, ou até fecal e tal, em casos mais sérios, ou tá tendo alguma dor na relação, a relação não era assim e agora tá doendo, ou então nunca consegui ter uma relação sem dor, ou não tô conseguindo ter orgasmo, né? Tô com anorgasmia. Tem várias coisas que a gente consegue tratar com a físio de uma maneira bem leve, tranquila, rápida, e que melhora muito a vida, né? Não tem por que a gente ficar sofrendo com essas coisas assim. Mas resolva pode procurar seus problemas. Físio direito. Exato. Isso, pode procurar direto o físio que ele vai te ajudar. Que massa. Que legal. Então, Amanda, muito obrigada por mais uma vez doar seu tempo para o nosso podcast, para o nosso projeto, contribuir com o teu conhecimento, trazer aqui um pouquinho do que tu tem como vivência técnica, mas também da tua experiência pessoal. Foi ótimo te ter com a gente de novo. Obrigada, Obrigada Amanda. a vocês. Obrigada a vocês. A gente aprende todo dia muito contigo. Desculpa essas loucuras dessa físio muito louca. No próximo a gente vai te chamar no próximo de conselhos amorosos, tá? Isso, eu acho que vocês deveriam me chamar no próximo de conselhos amorosos, porque o que eu escuto de conflitos amorosos, então eu já estou com um pouco de experiência, pelo menos de ouvinte, para passar o que dá certo, o que não dá. Vamos usar. Vocês devem me chamar. Qualquer coisa eu mesmo vou conversar contigo, porque tragédia na nossa vida é que não falta. Mas sempre tem. E, né, desculpem alguma coisa, porque eu sou assim mesmo com vocês, com as minhas amigas e com as minhas pacientes, eu sou assim também. E elas até gostam, porque daí pede essa vergonha de estar tratando alguma coisa que pra gente sempre foi tabu e sempre foi motivo de vergonha mesmo. E acho que a gente falando desse jeito deixa as coisas mais leves e mostra que não tem nada demais no que a gente está falando. A gente agradece, né, por falar assim, tão abertamente, porque realmente a gente tem que deixar de ser tabu para as mulheres e
quem quer que seja, né, conseguir ter uma relação prazerosa, conseguir finalmente ter um orgasmo, né? E a gente adora ter jeitinho, Amanda, fica bem tranquila. Muito bom. E quem quiser te encontrar, Amanda, para tirar alguma dúvida, para marcar uma consulta, como é que faz? Pode me procurar ali no @fisio.amandamelo. E daí pode tirar alguma dúvida que tem, alguma coisa que queira perguntar, pode me chamar ali que eu respondo. Muito bem. Muito Então, bem, obrigada. Obrigada. Até a eu. próxima, galera. Muito obrigada por mais esse. Episódio número 16. Eu tô tão emocionada. Meu prazer. Virão Gente, muitos e muitos ainda. Amém. 16 dá quantos meses que a gente está fazendo isso? Faz tempo, né? Tempo. Faz tempo. Faz Como tempo. a Renata falou essa semana, quando que a gente vai tirar férias? Eu sou trabalhadora Não do sei. Brasil. Não sei. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijo, Beijo. galera. Beijo, beijo. Tchau. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço! Tchau.